Boa noite, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos hoje fazer uma live, até porque a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, mediante a situação do Carnaval, nós não nos reunimos, nem pela manhã e nem pela noite. Então eu resolvi fazer uma live. Você que é membro da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Nós vamos passar aqui provavelmente de 50 a 55 minutos, no momento de reflexão da palavra, onde nós vamos pensar um pouquinho sobre o seguinte tema: o que tem retardado o reavivamento. E nós estamos falando em reavivar porque em décadas passadas, em tempo passado, já vivemos uma onda, a primeira, segunda ou terceira onda, que é classificada como avivamento. Um exemplo, né? O Azusa é um avivamento que é classificado como terceira onda. E hoje nós temos visto ali nos Estados Unidos, numa universidade, né, de Asbury, um acontecimento que tem chamado muita atenção, pois alguns jovens, né, se reuniram, tanto jovens como adolescentes, para estar orando, e já está aproximadamente mais de 200 horas que eles estão reunidos louvando, pregando a palavra e exaltando o nome de Deus. Uma das coisas que tem chamado a atenção nesse acontecimento é o que alguns vão classificar que é a simplicidade do que Deus tem feito, ou da forma como Deus tem feito. Isso me faz lembrar um texto da palavra de Deus no livro de Reis, né? Quando no capítulo 19 você vai ver Elias, o profeta, ele sendo intimidado, ele sendo amedrontado por uma mulher chamada Jezabel, e o texto vai dizer que ele é amedrontado, intimidado, porque ele vai destruir os que são classificados como falsos profetas. E a Bíblia diz que após Elias ter glorificado o nome de Deus pelo meio da derrota dos falsos profetas que invocaram Baal, invocaram Astarote, mas não houve resposta, ele vai ali matar esses falsos profetas. E Jezabel, mulher de Acabe, vai botar uma coisa que nós classificamos nesse tempo como um terror psicológico, amedrontando, falando que também da mesma forma como Elias, ele destruiu os falsos profetas, os profetas, que eram os profetas de Jezabel, ela também estaria fazendo assim com Elias. Elias foge, vai para o deserto. O texto da palavra diz que ele encontra um zimbro, uma árvore que dá sombra, né, frondosa, de aproximadamente 1,5 metros, e ali ele para, porque provavelmente devia dar sombra, e ele começa a pedir a morte. E a palavra de Deus vai relatando que há algumas manifestações divinas, aonde vão trazer pão para Elias, aonde ele vai ser alimentado. E o mais interessante, Deus desafia o profeta a erguer-se e caminhar 40 dias em direção ao Horebe, que é o Monte Sinai. E chegando lá, a Bíblia diz que ele vai ver algumas manifestações, aonde em primeiro ou segundo momento Deus não se apresenta, mas de repente uma brisa, uma coisa bem tranquila, Elias vê a presença de Deus. Nesse reavivamento que está acontecendo em Asbury, nós temos visto justamente que Deus, ele se manifesta de forma simples e muito singular. Parece que nós precisamos olhar, analisar, pensar e de repente perguntarmos a Deus se o Brasil, dentro desse mover, desse movimento, dentro de acontecimentos que se dão no mundo neopentecostal, pentecostal ou também histórico, se nós estamos mesmo vivendo o reavivamento. Então, meus queridos, nessa nossa live de hoje, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que tem retardado o reavivamento no Brasil. Então eu quero já de antemão começar orando. Você que está nos acompanhando, graça e paz, eu sou o pastor Márcio
Estou pastor na Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. A Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda está localizada na Avenida dos Italianos, número 975. Essa igreja mesmo, que tem uma grande Bíblia aberta. Geralmente, quando eu falo com alguém da igreja onde estou como pastor, todo mundo diz, é aquela igreja que tem uma Bíblia, é essa mesmo. Então, se você não tem uma casa espiritual, se você não tem uma igreja, se você ainda não professou a fé no Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar você a estar conosco num dos nossos cultos, que acontece às quartas-feiras, às 19h30, intitulado Seminários Passos de Fé, e 9 horas, ou melhor, 8 horas da manhã até as 9h15, a nossa escola bíblica dominical, e de 9h30 às 10h30 o nosso culto matutino. E à noite, às 19 horas, das 19 às 19h15 ou 19h30, estamos ali num culto de celebração, de evangelização, para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Toma esse nosso momento de live, quando estamos aqui reunidos nesse domingo intitulado Domingo de Carnaval. E nós queremos, Senhor, neste domingo, que para nós é dia do Senhor, glorificar e exaltar o Teu nome. A nossa oração, grande Deus, em nome do Teu Filho Jesus, é que nesta noite eu possa ser canal desobstruído da Tua glória. Que o Brasil seja contagiado pelo reavivamento especial, mas que nós brasileiros estejamos reconhecendo que faz necessário confissão de pecado, faz necessário arrependimento, para que o Senhor visite a nossa nação, fazendo com que, como diz o Salmo, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, que Jesus venha a ser glorificado. Que o Teu Espírito Santo esteja nos revestindo, que o Teu Espírito Santo esteja nessa noite falando profundamente ao nosso coração, pois é em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, amém. Mais uma vez, graça e paz. Eu quero, então, convidar você, que com certeza deve estar munido da Bíblia. Nós vamos compartilhar 2 textos nesta noite. E 2 textos muito interessantes, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo de número 11, ele vai falar uma coisa muito interessante. Eu não vou correr muito, não, para que você tenha tempo de manusear também bem a palavra, porque nós vamos nos deter nessa noite em alguns textos. E não são poucos os textos que vão referenciar o que muitas vezes retarda o reavivamento na nossa nação, na nossa vida, na nossa igreja. Nosso primeiro texto, Romanos 11, versículo de número 34, que diz o seguinte: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo, ressaltando esse texto, ele coloca 2 perguntas. A primeira é: quem conhece a mente de Deus ou quem aconselha a Deus? O nosso segundo texto é o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 2. Segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 2, e o verso de número 16, parte B, que diz o seguinte: 1 Coríntios, vamos voltar, 1 Coríntios 2, 16. Eu estava em segunda, né? A Bíblia estava aberta aqui, mas 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16, parte B. Vamos lá ver o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 2, 16, parte B. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor? Então, mais uma vez, Paulo, ele coloca tanto para a igreja de Roma como para a igreja de Corinto uma pergunta que nós acreditamos que ela também pode ser colocada nesse tempo. Quem conheceu a mente do Senhor?
Quem pode dizer a forma como Deus age, como Deus trabalha, como Deus opera? Quem é que deu o conselho a Deus? Quem foi conselheiro divino? É claro que se nós fôssemos trabalhar a questão teológica, nós temos a compreensão, e você também tem, que é extremamente impossível um ser que é criador de todas as coisas ser aconselhado ou a criatura ter compreensão de entender o que o Criador pensa. Certa ocasião, Eren For, que é um dos representantes ou fundadores da Ford norte-americana, ele passou num determinado lugar e viu um Ford 1900 e alguma coisa, 1929, um Ford antigo, aquele que ainda ele virava manivela. E o dono do carro, ele estava ali mexendo naquele Ford e ele não conseguia fazer o carro pegar. Quando o Eren For passa e ele começa a perceber a dificuldade do dono do veículo, ele se aproxima e ele pergunta o seguinte: posso ajudá-lo? Aquele proprietário do seu Ford já estava bem nervoso, bem angustiado. Ele falou: olha só, eu já estou aqui muito tempo, já passou outras pessoas aqui, ninguém conseguiu resolver o meu problema. E Eren For perguntou: eu posso ajudá-lo? E ele, sem problema nenhum, mais um, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir resolver esse problema. E Eren For foi lá, abriu o capô do carro, onde residia o motor, mexeu numa peça e disse o seguinte para o proprietário: roda a manivela. Quando aquele proprietário rodou a manivela, o carro pegou. E aquele proprietário ficou agora indignado e fez a seguinte pergunta: como você conseguiu fazer isso? E Eren For respondeu simplesmente: eu sou quem criou esse carro. Então é impossível o homem conhecer a mente de Deus. Jeremias, no capítulo 18, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que Deus, ele é o oleiro, é ele que dá forma e nós somos o vaso. A Bíblia diz, e eu como criacionista acredito, que Deus criou o homem e soprou no homem o fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente. Deus então é o Criador e o conceito teológico define que é o sustentador de todas as coisas. Então é impossível o homem entender como Deus trabalha. E aí você pode de repente perguntar para mim: pastor, o que isso tem a ver com reavivamento no nosso Brasil? Muita coisa. Quando você para estudar a história dos avivamentos, vamos dar o exemplo, né? E podemos falar do notório, né, William Seymour, que foi um dos responsáveis pelo grande acontecimento do movimento pentecostal no mundo, que está intitulado O Avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. O que você vai perceber? Eu tenho o livro dele, eu estou lendo um pouquinho, né? Minha filha, ela está lendo até porque ela também tem o dela, e ela compartilha algumas coisas comigo interessantes. E uma das coisas muito interessantes no Avivamento da Rua Azusa foi que William Seymour, ele orava aproximadamente 5 horas por dia. Quando de repente ele deve ter pensado que era suficiente, e ele classifica, ou ele diz que Deus se apresenta a ele e diz que ele deveria orar mais, e ele agora está orando 7 horas, quando o derramar do Espírito Santo se dá. Mas o próprio William Seymour, ele vai dizer que o avivamento, a terceira onda, como é classificada, se perde nos Estados Unidos da América devido à banalização. Então, o que eu queria que você entendesse é: nós não conhecemos a mente de Deus. Nós não somos conselheiros de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, nós não podemos querer transformar um acontecimento em vínculo doutrinário. Vamos dar um exemplo. Em década de 90, no Canadá, foi difundida uma coisa chamada unção de Toronto. Se você me fizer a pergunta, e a pergunta for: pastor, mas só crê no que houve em Toronto? Creio. Qual foi então o problema? A banalização. Quando nós começamos a banalizar um acontecimento divino, é porque estamos
estabelecendo uma coisa, e aí me faz lembrar de um grande missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, chamado Josué Irion, quando ele diz o seguinte: o grande problema do homem, na sua banalização, é colocar Deus numa caixa e virar para Deus dentro de uma caixa e dizer: você já fez, agora deixa com a gente. Então, muitas vezes, o avivamento, ou melhor, o reavivamento, ele retarda, porque às vezes nós somos replicantes. E nós vamos ver nessa noite, pautado na palavra de Deus, que não é assim que o Senhor trabalha. Deus, ele tem particularidades com cada um dos seus servos. Deus, ele tem particularidade com cada uma nação. Deus tem particularidade com cada igreja. O que funciona na igreja de João não significa que vai funcionar na igreja de Manuel. Então, quando nós queremos ser replicantes, aí que há a situação da banalização. No livro do Avivamento da Rua Azusa, o próprio William Seymour vai dizer que muitas pessoas, elas estavam replicando algo sem ter um verdadeiro encontro, uma verdadeira vida com o Espírito Santo. Então isso é muito perigoso. O que eu gostaria de dizer nesse domingo do Senhor é que o que está acontecendo naquela universidade é para aquela universidade. Eu acredito que a tônica importante desse acontecimento é alguns posicionamentos que sempre são centrais na história dos avivamentos ou na história do reavivamento. Confissão de pecado, arrependimento, oração e amor, paixão pelas almas. Então isso são coisas que nós precisamos ter. Vamos dar o exemplo. O grande avivamento das Ilhas Fiji, quando um grupo de pastores se reúnem, porque é uma cidade entregue ao pecado, e eles vão esquecer o vínculo denominacional. Aí vocês lembram o que o próprio Mestre Jesus disse? Vocês só serão conhecidos quando vocês forem um. E o que Deus fez nas Ilhas Fiji? Grandes coisas. Então toda a história do avivamento, ela tem a marca da oração, do arrependimento, da mudança radical, da paixão pelas almas e assim sucessivamente. Então quando eu começo essa live e dou sequência, o que nós estamos vendo? Que nós não conhecemos a mente de Deus. A história do reavivamento no nosso Brasil, eu não sei como se dará. Eu não sei como vai acontecer, porém, existem coisas que vão retardar. E vamos ver, eu destaquei, porque é uma live para ser rápido, 4 coisas que retardam o reavivamento. A primeira coisa, o que tem retardado o avivamento? O desconhecimento do poder de Deus. Isso é fundamental. Ontem eu estava lendo o livro de Charles Finney, e uma coisa que fala, né, sobre esse homem que era cheio do Espírito Santo, é que ele só era cheio do Espírito Santo porque ele tinha uma compreensão, um conhecimento real da ação divina. Ele trabalha uma coisa muito interessante na perspectiva da história avivalista de Finney, que é o revestimento. E não é como nós estamos vendo no mundo pentecostal, ou no mundo neopentecostal, ou nesse tempo de modernidade, que está em algo extrapolante da adoração, né, em algumas manifestações. Não. O reavivamento é mais ou menos aquela ideia. Nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz, Efésios 1,13, todo aquele que crê foi selado. Somos propriedade. Mas o Espírito Santo tem que estar vestido em nós. Ele tem que estar agindo em nós. Ele está em nós como propriedade. Mas ele precisa se manifestar. E Charles Finney, ele entendia que isso só se daria justamente pelo conhecimento real do poder de Deus. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Vamos lá, Gênesis 18, 14. Presta bem atenção, vamos lá no começo. Gênesis 18, 14. Primeiro livro do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Gênesis 18,
versículo de número 14, parte B. Olha só o que a palavra vai nos ensinar. 18, 14. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Foi a palavra quando o anjo vem para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, e ele vai falar algo para Sara, e Sara, esposa de Abraão, ela vai duvidar. E aí o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, ele diz uma coisa interessante. Vem cá, Sara. Você acha que existe alguma coisa difícil para Deus? Quando nós colocamos na nossa mente a visão de que há algo difícil para Deus executar, e nós queremos replicar o que aconteceu com João, nós estamos longe de viver o reavivamento. Lembra o que nós falamos no início dessa palavra introdutória? Os avivamentos da Rua Azusa foi para tempo da Rua Azusa. Os avivamentos do País de Gales foi para o tempo do País de Gales. O avivamento das Ilhas Fiji foi para o tempo das Ilhas Fiji. O avivamento lá na Universidade de Osborne é para aquele tempo. Deus quer falar aquelas pessoas. Eu acredito que na década de 70, quando houve o primeiro acontecimento naquela universidade, que mais de 200 jovens saíram pelo mundo ou pela nação norte-americana evangelizando, influenciou. Eu acredito que os Estados Unidos, como berço do protestantismo, Deus está dizendo assim, volta, volta. Eu vou fazer de novo. Volta. Então, nós precisamos ser conhecedores do poder de Deus. A pergunta de Deus nessa noite para nós é: qual é a história de reavivamento para o nosso Brasil? A primeira coisa, para que o Brasil venha viver esse reavivamento, para que as igrejas brasileiras sejam reavivadas, as igrejas precisam reconhecer o poder de Deus. E qual é a dificuldade? Se não há algo demasiadamente difícil para Deus, é o pensarmos como Moisés pensou. Pô, pastor Márcio, Moisés foi o libertador, o grande líder. Não estou dizendo que ele não foi o grande líder, não estou dizendo que ele não foi o libertador, mas pautado no texto da palavra de Deus, em Números, vamos lá, Números capítulo 11. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Se eu voltar aqui, que eu passei. Números 11. Números capítulo 11. Presta bem atenção. E eu quero ler 5 versículos com vocês a partir do versículo 16. Olha por que muitas vezes é retardado o avivamento na nossa nação, na nossa vida, na nossa igreja. É porque desconhecemos o poder de Deus. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Então eu não vou colocar Deus numa caixa e vou dizer para ele assim: o Senhor se manifestou, agora deixa comigo. Presta bem atenção que o texto vai dizer, Números 11, a partir do versículo 16. Obrigado, Marcela. Minha esposa trouxe um lencinho aqui para mim, porque está quente, eu não posso ligar o ventilador por causa do barulho que atrapalha a live. Presta bem atenção. Números 11, do 16 até o versículo 23. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e trará perante a tenda da congregação, para assistir ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Diz ao povo: santificai-vos, pois, amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos de Adonai, Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, mas ainda 20, mais 30 dias, 1 mês inteiro, até vos sairdes pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor.
que está no meio de vós, e choraste dizendo, por que saímos do Egito? Respondeu, olha o que Moisés respondeu ao Senhor. 600.000 de pé este povo, no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-ei carne e comereis um mês inteiro? Olha a resposta de Deus. Matar-se-ão, Moisés ainda continua, matar-se-ão para eles rebanhos e ovelhas e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar que lhe baste? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verá se cumprireis ou não a minha palavra. A tônica do texto é muito interessante. Primeiro, é que Deus tem preocupação com Moisés e sabe que Moisés tem um desafio. E qual é o desafio? De conduzir um povo. 600.000, contando só homens, e de 21 anos para cima. Era ali. Então você tem mais de 600.000 pessoas. A segunda coisa interessante, Deus vai dividir a carga, Moisés vai ter líderes, pessoas auxiliando, mas a segunda coisa é interessante, é que o povo estava com saudade da hidrografia do Egito. O Egito banhado pelos rios, Nilo, Eufrates, pecuária boa, agricultura boa, lá tinha alho silvestre, cebola, lá nós tínhamos carne. E saímos de lá e vamos morrer aqui no Egito. E eles começam a reclamar. E Deus diz o seguinte, ó, eu vou mandar carne. Se é carne que eles querem comer, eles vão comer carne. Mas eles não vão comer carne 5, 10, 15, 20, vão comer 30 dias. Vão comer tanta carne que eles vão regurgitar. A ideia era essa. Sair pelo nariz, regurgitar. Eles vão ficar tão empanzinados de comer que vão regurgitar. Mas Moisés, aí entra no que nós estamos trabalhando, parece que Moisés desconhece o poder de Deus. Porque Moisés vira e fala assim, Senhor, aonde vai ter gado, aonde vai ter peixe, aonde vai ter tanta carne? E aí Deus fala o seguinte, Moisés, você está achando que eu só sou Deus que abro o mar vermelho? Porque esse era o pensamento de Moisés. E muitas vezes é o nosso pensamento. Nós achamos, nós pensamos que o que Deus fez ou o que Deus está fazendo precisa ser replicado aqui ou em outro lugar, porque o braço dele está encolhido. Não, 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 não. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil? Quem conheceu a mente do Senhor? O que ele tem projetado, o que ele tem predeterminado. Então Deus vira e ele diz, Moisés, eu não sou Deus somente de abrir o mar vermelho. A minha mão não está ressequida, encolhida. A minha mão está estendida sobre Israel. Assim como a mão de Deus estava estendida sobre Israel, eu acredito, pautado na palavra no nome do Senhor Jesus, sobre a iluminação do Espírito Santo, que a mão de Deus também está estendida sobre a igreja. Então tem sido retardado, tem sido algo demorado o reavivamento no nosso Brasil, porque nós estamos desconhecendo, na verdade, o poder ou quem é Deus. Então essa é a primeira coisa. Quando desconhecemos o poder de Deus, limitando, nós vamos replicar as coisas. Eu não sou muito fã desse pregador não, porque ele começou bem, mas ele se perde no percorrer da história. O nome dele é Benihim. E num dos seus livros, que era classificado um best-seller muito vendido, ele ressalta uma coisa muito interessante, que ele foi convidado para estar pregando numa conferência. E parece que era o momento dele, né, onde ele ainda tinha uma vida de comunhão, não estava justamente apegado à famigerável teologia da prosperidade. Ele ainda estava na teologia da cruz, da renúncia, da santidade, da consagração. E ele foi orar. E ele ouviu a doce voz do Espírito Santo convidando ele a orar mais.
E quando ele percebeu, já estava amanhecendo e ele precisava ir para o auditório onde ele estaria pregando naquela conferência. Ele chegou, teve os louvores, fizeram a apresentação. Quando ele abriu a Bíblia, ele falou que o Espírito Santo invadiu aquele lugar. Irmãos, uma coisa muito linda. O Espírito Santo trabalha na simplicidade. Na simplicidade. Numa conjectura de um pregador, ele falou assim, sabe por que o Espírito Santo trabalha na simplicidade? Porque o lugar onde o Mestre Jesus nasceu, na estrebaria, era um lugar de simplicidade. Deus está na simplicidade. Não é o bom som, não é o sistema Bose de som, não é o sistema Lana Rey, não é o microfone Shure, não é a caixa tal, não é a mesa digital da Yamaha, não, gente. É a simplicidade. Se tiver, é bom. Como é bom ter um bom som. Mas Deus trabalha na simplicidade. E quando Benihim, ele viu o Espírito Santo na simplicidade agindo, ele diz no livro que ele não conseguiu nem pregar, ele não abriu a boca, ele não falou nada. E as pessoas iam ao altar de Deus reconhecendo que eram pecadores. Um culto que era para terminar, aproximadamente 11 horas da manhã. Benihim diz que ele invadiu e já era aproximadamente 15 horas quando o culto terminou. E ele voltou para o seu hotel e o Espírito Santo disse assim para ele, vá e continue orando. Mas ele ressalta uma coisa interessante, e isso acontece quando eu e você desconhecemos o poder de Deus e vamos retardar a ação do Espírito Santo. Ele achou que o Espírito Santo, por ter agido pela manhã, iria replicar novamente tudo. E aí ele diz, aí que foi o meu erro, porque não é assim. Deus não está numa caixa. O que Deus vai fazer na tua vida não é o que Ele vai fazer na minha. O Deus que nós seguimos é o mesmo. As práticas que Ele requer de nós é a mesma, mas a pessoalidade é completamente diferente. O que então tem também retardado o reavivamento? E aí eu trabalho um segundo ponto. É quando nós queremos replicar os acontecimentos. Não podemos replicar o acontecimento. Deus, ele não está na nossa, como é que eu vou falar? Sobre o nosso domínio. Deus não é um ser adestrado, onde nós vamos falar, faça assim, e ele vai fazer assim. Quem conheceu a mente de Deus? Quem sabe o que Deus vai fazer amanhã? Quem foi seu conselheiro? O salmista, no Salmo de número 139, ele mesmo ressalta, ele deixa claro que esse Deus que é poderoso, antes de eu ter forma, ele já me conhecia. Nós classificamos isso no campo teológico como sendo o atributo pessoal de Deus, a sua onisciência. Mas também a manifestação do seu atributo moral, sua soberania. Então, irmãos, nós precisamos estar entendendo isso. Se nós não compreendemos que essas coisas retardam o reavivamento, o desconhecimento do poder de Deus, replicar acontecimentos, não se pode. Eu acredito que a história do avivamento, a história dos avivamentos, elas se perdem justamente por causa disso. Se você pegar as histórias dos avivamentos, vocês vão perceber que eles quiseram replicar o que Deus fez hoje. Ele não vai fazer amanhã. Deus é um Senhor de novidade. Por isso que ele diz, ou por isso que a Bíblia ensina a nós andarmos em novidade de vida. Eu costumo dizer uma coisa na igreja onde eu estou, pastor, se entrar um paralítico e um irmão, sendo sensível à voz de Deus, disser para mim assim, pastor Márcio, Deus disse que hoje vai fazer esse paralítico andar. Eu vou crer. Vamos orar. E se acontecer, glorificado é o nome do Senhor. Mas eu preciso entender
que no próximo culto, que Deus estiver presente, não significa que ele vai repetir novamente a mesma coisa. No Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde eu estudei, pastor Jerry Stanley Key, ele falava uma coisa muito importante. Sejam preparados a pregar bons sermões, onde você mesmo, quando estiver pregando, o seu subconsciente vai dizer assim: poxa, essa palavra está sendo extremamente abençoada. Mas esteja preparado a pregar péssimos sermões. Porque quando você estiver pregando, você vai dizer assim: estou doido para acabar. Por que isso? Porque se nós pregarmos só bons sermões, nós vamos ficar extremamente vaidosos. E nós vamos rejeitar a dependência de Deus. Nós não podemos replicar as coisas. Porque se for uma replicação de acontecimentos, nós estamos dizendo justamente o que o missionário da Jocum disse, pastor José Erion. Fique aí e deixe agora tudo com a gente. Nós vamos agir como diz a teologia dogmática ou sistemática. Nós vamos ser entregues aos nossos prazeres. E Deus vai deixar o seguinte: viva conforme vocês querem viver. Não, na história dos avivamentos, na história dos reavivamentos, a dependência divina. Senhor, o que tu queres fazer? Olha o que vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Presta bem atenção. Todo mundo conhece esse texto. Atos, capítulo 19, verso 13 ao 16. Vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor? Atos 19, do 13 ao 16, diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ora, os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre os 7, subjugando a todos de tal modo, prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. A replicação é a falta da comunhão com Deus. Você viu? O filho, ou melhor, 7 filhos de um sumo sacerdote, chamado, Seva, provavelmente eles conhecedores da lei judaica, dos ritos cerimoniais, do grande Shema, ouve Israel, Deus é único e absoluto, fora dele não existe outro Deus. E eles viram, provavelmente, Paulo fazendo alguma coisa em nome de Jesus. Algo sobrenatural, algo que envolvia exousia, direito para mandar. Como também podia estar envolvendo dunamis, que, transliterando isso, é simplesmente poder. E eles falaram assim: opa, se nós falarmos o nome de Jesus, nós também vamos conseguir. Não foi assim. Não foi assim. Não é desse jeito. Quando você vê Josué, Deus vira para Josué e diz assim: chegou o tempo de eu engrandecer o teu nome. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que retarda o reavivamento é quando eu começo a querer replicar. E simplesmente porque deu certo em tal lugar, também vai dar certo aqui. Não, o reavivamento vem quando eu conheço o poder de Deus. Mas o reavivamento vem quando eu me separo em comunhão, em santidade, para conhecer melhor quem é esse Deus. Paulo conseguiu repreender o demônio servindo de modelo para mostrar que o nome de Jesus tem poder, porque Paulo tinha comunhão com Jesus. Quando você pega esse acontecimento em Osborne, você vai ver uma coisa interessante. Eu pesquisei, procurei, e diz que 30 jovens aproximadamente, eles oravam.
Não é orei hoje e vai acontecer hoje. Já é uma prática num lugar, porque é uma universidade, lá também funciona um seminário renomado. Então, orarem na capela vai acontecer, vai surtir. Jesus mesmo falou, né? A parábola do credor, a insistência na oração, o compromisso. E depois de um texto que foi pregado por um pastor falando sobre amor, você vai ver o que aconteceu. Então nós não somos chamados a replicar acontecimentos. Se nós queremos o avivamento ou o reavivamento das nossas igrejas, se nós queremos os reavivamentos na nossa vida, Deus está nos desafiando a não sermos pessoas que estejamos replicando acontecimentos, mas estejamos nos relacionando com Ele, para que Ele se manifeste e mostre para cada um de nós quem Ele é. Aí eu entro no terceiro aspecto. O que retarda o reavivamento? A falta de conhecimento, replicar acontecimentos, deixando de ter uma vida de santidade. E o terceiro e penúltimo ponto, falta de vida pessoal com Deus. Falta de vida pessoal com Deus. Quando eu leio a Bíblia, tem algumas coisas que me chamam muita atenção na palavra de Deus. É que a Bíblia, ela mostra que Deus se manifesta, ou Deus se manifestou de forma extremamente pessoal na vida de cada um dos seus servos. Se você tiver a oportunidade de olhar a sua mão tem uma coisa chamada, ou melhor, os seus dedos, que fazem parte da sua mão, tem uma coisa chamada digitais. E é algo extremamente pessoal. Ninguém tem a digital como a minha. Da mesma forma é como Deus age. A forma que Deus agiu na vida de Paulo, ele não agiu na vida de Pedro. A forma que Deus agiu na vida de Pedro, ele não agiu na vida de João. A forma como Deus agiu na vida dos grandes avivalistas foi algo completamente diferente. Dave Wilkerson, um pastor assembleano, quando ele está pastoreando, no relato da biografia da sua vida, é interessante que ele diz que ele tinha a prática de orar. E ele havia dito à sua esposa, determinado horário, se algum membro da igreja orar, ele comunicou isso à igreja, diga que eu estou no meu momento de oração. A igreja respeitava isso. Mas um belo dia, quando ele acabou de orar, ele olhou para a janela e viu uma montanha, pois ele diz que ele residia perto de uma montanha. E na história diz que ele subiu para orar naquela montanha. Virou prática, então algumas pessoas sabiam. Pastor David está lá na montanha orando. Um dia ele subiu para aquela montanha para orar e ele disse que quando ele percebeu, ele já estava naquela montanha 3 dias. Quando ele recebe algo de Deus para abrir uma igreja. E é uma igreja que vai atingir um bairro em Los Angeles extremamente comprometido, aonde pessoas vão se converter, aonde ele vai ver a vontade de Deus. Agora, o que Deus fez na vida do saudoso Dave Wilkerson foi para a vida do Dave Wilkerson. O que retarda o reavivamento na nossa vida é a ausência dessa vida pessoal com Deus. O meu Deus, que mandou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que forma Ele quer se manifestar na minha vida? Não é da forma que Ele se manifestou na vida de Y ou na vida de X. A Bíblia mostra isso. Quando nós vamos ao texto bíblico, abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Sempre quando posso eu ressalto isso. Gênesis, capítulo 26. Presta atenção nesse texto. Nós estamos quase terminando a nossa live. Versículo 1 de Gênesis 26 diz assim:
Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, pai de Isaque, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu Adonai Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu. Guarda isso. Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia diz que Isaque ficou no território dos filisteus. A Bíblia diz que no Gênesis 26, no mesmo ano, ele semeou, ele plantou, ele colheu, porque o Senhor o abençoara. Só que Deus ainda não havia se manifestado como um Deus pessoal na vida de quem? De Isaque. Quando Deus não se manifesta na sua pessoalidade, na nossa vida, a nossa vida é uma vida replicante. Não, vamos fazer um grande encontro de louvor, são 72 horas de adoração, são não sei o quê, porque o que Deus fez ali vai fazer aquilo. Não vai acontecer. Vai ser modinha. Quando Deus, na sua pessoalidade, ele quer se manifestar, ele disse o seguinte para Isaque: ei, Isaque, você obedeceu, né, igual teu pai. Agora, vai desentulhar os poços que o teu pai havia cavado. O texto em Gênesis 26, depois você pode ler, diz que ele vai começar a desentulhar o poço, vai haver contenda. Com quem? Com os filisteus. Com os pastores dos filisteus. Mas o próprio texto diz que ele vai cavar um poço, porque o Senhor tira ele e direciona ele para um lugar. E o nome desse poço é a ideia bem lógica. Vamos ler o que o texto diz, que é o seguinte: e por isso entulharam, versículo 15, todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já é mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tomou Isaque e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado, depois da morte do seu pai Abraão. E lhe deu os nomes que já seu pai lhe haviam posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores dos filisteus, ou de Gerar, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezequiel, contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso chamou o nome de Sitma. Portanto, dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de alargamento, o Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Você entendeu? Ele obedece, ele fica, ele começa a cavar o primeiro poço, o rei dos filisteus diz: você está mais poderoso que a gente, vai embora. Ele cava outro poço que tinha o mesmo nome, e aí a Bíblia diz que os pastores de Gerar contenderam. Ele cavou outro, houve problema, mas o Senhor lhe deu o lugar. E aí ele cava um poço e põe o nome de Reobote, que é alargamento. A oração de Isaque mudou. A oração de Isaque era assim: Deus do meu pai Isaque, abençoa a minha vida. Agora a oração de Isaque, por ter obedecido Deus e ter um encontro pessoal com Deus, é o seguinte: Deus de Abraão, meu pai, mas Deus também de Isaque. O reavivamento muitas vezes é tardio na nossa vida, porque Deus está dizendo: o que está acontecendo lá em Osborne,
é algo pessoal com eles. E o que eu quero fazer com vocês é algo pessoal com vocês. Não foi diferente, porque em Gênesis 22, do verso 1 ao 2, Deus vira para Abraão e diz: Abraão, leva teu filho, teu único filho, sobe com ele, sacrifica a mim. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu, levou Isaac. Isaac já era crescido. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Botou o menino sobre o altar. Quando ele estava pronto a matar, a imolar o menino Isaac, o anjo bradou e falou: para, porque agora eu vejo que tu temes o Senhor. Pessoalidade. Pessoalidade. Abraão está dizendo: Deus de Abraão. Por quê? Porque na pessoalidade eu aprendi a temê-lo. Não vai ser diferente em Gênesis 32. Quando Jacó tem que atravessar uma val, a val de Jaboque. Tu não te chamarás mais Jacó, suplantador, mas teu nome será Israel. Encontro pessoal com Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, se nós queremos viver uma vida de reavivamento, não seremos desconhecedores de Deus, não seremos replicantes, mas teremos um encontro pessoal com Ele. E aí o quarto e último ponto: o que retarda os reavivamentos, principalmente na nossa nação, na nossa igreja, na nossa vida. E aí, esse quarto ponto, eu destaquei 4 posicionamentos. Primeiro, o que retarda o reavivamento é a falta de vida ou a falta na nossa vida de oração. Lembra aqui que nós falamos sobre a Rua Azusa? O William Seymour orava 5 horas, o Espírito disse, falou para ele: você não está orando pouco, você está orando pouco. E ele passou a orar 7 horas por dia quando Deus visita a Rua Azusa. Irmãos, tudo acontece com oração. Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, porque a Bíblia ressalta, a Bíblia diz que ele tinha uma vida poderosa de oração. Vamos ver a palavra? Gênesis 26, a partir do versículo 36, Gênesis 26, Jesus no Getsemane. Vamos lá em Mateus, Gênesis 26, em Mateus 26, Mateus capítulo de número 26. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Mateus 26, a partir do versículo de número 36. Olha que coisa linda, gente. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo os discípulos mais achegados, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou o quê? Dormindo. E ele disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí a Bíblia diz que ele tornou a retirar. Foi orar pela segunda, pela terceira e voltou. E percebeu que, mesmo acordados, eles cochilaram. O que retarda o reavivamento é quando nós deixamos de gastar tempo na vida da oração. Às vezes nós estamos mais preocupados com os nossos rios, nós estamos mais preocupados em nos tornarmos uma figura pública, nós estamos mais preocupados com o nosso blog, com a monetização, nós estamos mais preocupados com o WhatsApp, nós estamos mais preocupados em sermos conhecidos no YouTube.
Enquanto Deus está dizendo assim, vamos orar, vamos buscar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Certa ocasião, conversando com um homem de oração, esse homem de oração falou o seguinte para mim: Márcio, quando você se dedica à oração, você ora 2 horas e parece que você orou 5 minutos. Então, irmãos, o que retarda o reavivamento é a nossa falta de vida de oração. Nós precisamos orar. Paulo escreveu na igreja de Tessalônica, o que ele disse no capítulo 5? Orai sem cessar. Então, segunda coisa do quarto ponto, o que retarda, 4.1, a nossa falta de vida de oração. 4.2, arrependimento. Eu tenho na igreja que eu sou pastor, um irmão que ele gosta de alguns adágios. E ele sempre quando pode, ele fala um. E teve um que ele falou que é conhecido de todos. O uso do cachimbo deixa a boca torta. Irmãos, nós estamos convivendo com um pecado sem nos arrepender dos nossos pecados. Se confessares os vossos pecados, Deus é justo e fiel para perdoar os vossos pecados e nos purificar. Israel, em certa ocasião, eles fizeram o templo do Senhor, pautado em 2 Crônicas 7, do 14 em diante, um lugar místico. Todas as vezes que vocês pecarem, vocês vão vir ao templo. Templo do Senhor. Irmãos, nós também estamos assim. Eu sou salvo, Jesus morreu na cruz do Calvário, levou os meus pecados. Mas pecado para ser perdoado tem que estar pautado não no choro, não na tristeza, mas no arrependimento. Em 2 Samuel capítulo 12, Natã se apresenta a Davi, relata uma história para Davi sobre o cordeiro, sobre o aspecto da injustiça. Davi diz, esse homem tem que morrer. Natã vira para Davi e diz, esse homem és tu. Mas o que ele vai dizer no versículo 13? Pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que Natã vira-se e diz, como você reconhece que você pecou contra o Senhor, você não vai morrer. Mas quando você vai lá no Salmo de número 51, Davi vai compor esse salmo dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. No Salmo de número 32, ele vai dizer, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos se secavam. O que retarda o reavivamento na nossa vida é a falta da vida de oração, mas é a falta do arrependimento. 4.3, o que retarda o reavivamento é a ausência pela paixão pelas almas. Gente, depois do texto de 1 Coríntios, que foi lido, que fala sobre amor em Augsburg, você vai ver que há necessidade de paixão. A Bíblia relata que, certa ocasião, Jesus olhou para Jerusalém e Jesus chorou por Jerusalém. Ele estava profetizando o que o general Tito iria fazer sob a ordem do imperador. Rasgar os ventres das mulheres, tirar as crianças, destruir o templo. E Jesus chora por ter amor pelas almas. O que tem retardado o reavivamento no nosso Brasil é que nós não entendemos que temos uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha para o homem pecador com um olhar de sentimento de amor. Ele carece, ele caminha para o inferno. Se ele morrer hoje, sem ouvir a palavra de Deus, quantos estão hoje nos blocos, vivendo alegria passageira, efêmera? Vão voltar para o seu lar. Alguns vão adquirir situações de caos após esses 4 dias de festa da carne. E o que nós estamos fazendo? Nós que anelamos por um reavivamento. Será que nós estamos olhando para o homem pecador com compaixão, que age em nós, como diz Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus olhava para o homem. E aí quando eu leio Mateus 8, do verso 1 ao 3, o texto diz que Jesus descendo do monte veio ao seu encontro um homem leproso.
O homem leproso se prostrou. Ele gritou: sou leproso. Só que a Bíblia diz que a paixão pelas almas do Cristo era tão grande que Jesus vai ao encontro e toca no leproso. O que tu queres que eu te faça? E ele diz que eu fique puro, curado. E eu quero. O que tem retardado é o avivamento e a ausência dessa paixão pelas almas. Você tem na sua casa um gadareno. Você tem na sua casa uma pessoa que carece do amor de Jesus. E o reavivamento é justamente isso. Não é a empolgação, não é a adoração extravagante, mas é justamente a perspectiva do amor pelas almas. E 4.4, último, para nós orarmos e finalizarmos, é o retorno à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, e alguns viveram o liberalismo, outros viveram a perspectiva da crítica textual. Hoje nós estamos vivendo uma teologia progressista. Mas sabe o que eu acho interessante disso tudo? É que no final sempre se volta para a palavra. Em 2 Reis, capítulo de número 22, do verso 8 a 10, a Bíblia diz que acharam o livro da lei, leram para o rei Josias e ele estabeleceu uma reforma religiosa. Quando nós voltarmos para a palavra do Senhor, eu acredito que Deus vai visitar as nossas comunidades de fé, Deus vai visitar as universidades, Deus vai visitar a nossa nação, os nossos estados, os nossos municípios, os nossos bairros. Mas a partir do momento que reconhecermos que Ele é detentor de todo o poder, a partir do momento que falarmos que não somos replicantes, mas estamos prontos a ter um encontro pessoal para que Ele possa manifestar na pessoalidade divina, na sua autonomia, na sua soberania, a sua vontade, o seu querer. Haverá um reavivamento quando nós voltarmos a ter vida de oração, gastar tempo em comunhão com Deus, vivemos arrependimento entendendo que o pecado seca os nossos olhos. Paulo diz que consome como gangrena, como algo que apodrece. Quando nós tivermos amor pelo nosso próximo, entendendo que eles são alvo da salvação, e quando verdadeiramente retornarmos à palavra. Que nesse domingo do Senhor, Deus poderosamente, no nome do Senhor Jesus, esteja abençoando as nossas vidas. Nós vamos orar. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que Ele esteja abençoando a tua vida, a tua igreja, você que ficou nesses momentos aqui, nessa live conosco, que entendeu que existem coisas que retardam o avivamento pessoal de Deus para a nossa vida. E logo após essa oração, que Deus esteja te dando um restante de noite extremamente próspero e abençoado. Vamos orar, logo após nós estamos finalizando a nossa live. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome. Queremos te agradecer por esse momento, por esses minutos que passamos na tua presença eterna. Ó Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações, transborda a nossa alma, gera em nós uma vontade incondicional, radical, de te buscarmos em oração. Reveste-nos, Espírito Santo, com o teu poder. Tira todo o nosso egocentrismo, que já não viva mais cada um de nós, mas Cristo. Como diz Atos, que sejamos imitadores, miniaturas do Cristo, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Abençoa a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, abençoa os servos, as servas, abençoa, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa pessoa que ouviu a live, quem terá a oportunidade também de ouvir. E reaviva, Senhor, a tua obra nos nossos corações. Sê conosco, Pai. Te oramos, crendo, agradecidos. No nome do Senhor Jesus, o Cristo.
Amém, amém. Quero agradecer você que nos acompanhou nessa live. Mais uma vez, somos a Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Se você não tem uma casa espiritual, eu quero convidar você a estar fazendo uma visita, estar conhecendo a Igreja Batista, e nós queremos levar você à compreensão que só Jesus Cristo salva. Por isso, o reavivamento requer voltar à palavra. A palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é um livro que ressalta, relata acontecimentos futuros. O saudoso pastor Billy Graham, certa ocasião, disse que ela é mais atualizada do que a notícia que era promovida pelo jornal ou pela notícia que hoje é promovida pelos meios de comunicação, a mídia social. A palavra de Deus é real. A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia, para nós, ela não contém, ela é a palavra do grande Deus. Que o teu domingo seja extremamente abençoado e que Deus poderosamente em Jesus esteja abençoando a sua vida. Graça e paz, um restante de noite abençoado, é o desejo do pastor Márcio. Shalom Adonai, um beijão no teu coração e Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Deus te abençoe.